13. Um jornalista, ao analisar o texto de um parlamentar que prometer apoiar a medida proposta por um outro parlamentar, criticou-o, escrevendo que o congressista explicara em mal português que daria apoiamento, e aqui, olha só, esta fala aqui, ó, em mal português, que é o cara que está criticando, é o crítico. Que daria, e aí o que vem agora é a crítica dele, daria apoiamento à proposição do colega. Essa aqui, ó, é o criticado, é o colega criticado, porque vocês vão ver que tem aspa simples aqui, ó, certo? O que ele está criticando? A palavra apoiamento. Mas a palavra apoiamento, pessoal, eu queria que colocasse apoio, a palavra apoiamento existe. A palavra apoiamento existe na língua portuguesa. Então, ele está criticando algo, pessoal, que existe. Vamos buscar aqui o dicionário, ó. Apoiamento é uma palavra que existe na língua portuguesa. Tá ali, ó, vou colocar para vocês. Tá ali, ó, apoiamento, ato ou efeito de apoiar-se. Apoio, também temos ali, depois no ponto 2, ó, aqui eu não consigo escrever, pessoal, mas no ponto 2 nós temos ali apoio. Então, apoio, tudo que deve ser para amparar, afirmar, sustentar, arrimo, esteio, fundamento. Então, existe apoiamento. Tá ali, ó, apoiamento é uma palavra que existe. Ou seja, a crítica dele já foi uma crítica errada. Ele criticou alguma coisa, pessoal, que não é errado. E o pior, ao criticar, ele usou errado o mal. Porque nós sabemos que o mal com L é só quando é diferente, pessoal, de bem. Aquela regrinha de quinta série. E o mal com U é diferente de bom. Então, o congressista explicar em bom português, esse mal não é com L, é com U, mal. Então ele errou. Quando ele foi criticar o outro, ele errou. Então, em função do exposto, aplica-se perfeitamente ao jornalista o seguinte ditado latino. Então, o jornalista que foi criticar errou. O abuso não tolhe o uso, ou seja, o direito de uso não é abolido pelo fato de que alguém tenha usado. Não. Médico, cure sua doença primeiro, antes de se aplicar às demais. Isso aqui, exatamente isso. Ele está criticando e errando ao criticar. Depois, cantar para ouvidos surdos, lamentar-se sem que ninguém preste atenção, nada a ver, ele criticou o outro errando. O amigo certo se reconhece nos momentos de dificuldade, nada a ver com amizade. Sobre gostos não se discute, nada a ver com gostos, pessoal. Letra B de Brasil. Número 14. A violência é um fenômeno social presente no cotidiano de todas as cidades sob várias formas. A frase abaixo em que houve troca indevida de sob e sobre é, claro, em resumo, né, nós já fizemos outras questões com sob, pessoal. Sob é embaixo, abaixo, abaixo de. Indica, regra geral, uma posição inferior. Pode também significar, pessoal, no governo, no comando, né? Então, no governo, no comando, sob nova direção, sob novo comando, novo governo, né? Nova diretriz, enfim, pessoal. Proteção também, está sob as asas dos pais, proteção e assim vai.
E sobre, pessoal, em cima ou a respeito de, em resumo. Então, o clima sob os tetos, embaixo dos tetos das celas era tenso, correto? Deus faz chover sobre os homens, não é sobre, né? Não é embaixo, é sobre, em cima dos homens. Letra B de Brasil, com certeza. Sob o ponto de vista político, né? Então, abaixo, posição inferior, né? Sob o ponto de vista político, essa proposta é inviável. Então, de acordo com um ponto de vista político, mais ou menos isso. Mas com essa ideia de posição inferior. O preso trazia sob o casaco drogas proibidas, embaixo. Cavando o solo, os presos traziam muita terra sob as unhas, embaixo. 15. Assinale a opção que apresenta uma falácia argumentativa caracterizada adequadamente. Ou os professores aplicam provas mais fáceis, ou os alunos apelarão para a cola. Bom, pessoal, assim, ó, segundo o livro da FGV, que a gente tem Comunicação em Prosa Moderna, certo? O que é uma generalização excessiva? O que é isso? Tá aqui, ó, vou pegar para vocês. Uma generalização excessiva sempre parte do individual para o geral. Tá? É um ato específico que a gente tira como regra geral. Então, é uma exceção e a gente tira a exceção como regra. O prefeito da nossa cidade desviou verbas. Todos os políticos são corruptos. Não, peraí, foi um cara lá da cidade, um prefeito, aí eu faço uma generalização excessiva. Mas a lógica é sempre essa, individual para o geral. Meu primo da capital veio me visitar. Saímos de carro e ele não parou na faixa de pedestres. Então, o meu primo da capital. Os motoristas da capital sempre desrespeitam a faixa. Então, um exemplo e eu pego como regra geral. Isso é uma generalização excessiva, do individual para o geral, que não é o caso aqui. Os professores, já é geral, aplicam provas mais fáceis ou os alunos apelarão para as escolas. Isso aqui, pessoal, é um falso dilema. Tá? É um falso dilema. Esse dilema não existe, ou isso ou aquilo, é absurdo. Depois, letra B. Se os bandidos presos se voltassem para a religião, todos os problemas desapareceriam. Simplificação exagerada. Sim. Imagina, isso aqui simplifica demais. Ó. Se os bandidos presos se voltassem para a religião, tudo que, olha como seria simples, todos os problemas desapareceriam. Eu até coloquei essa mesma frase lá no material para explicar a chamada simplificação exagerada, que é o primeiro ponto aqui. Ó. O que é a simplificação exagerada? Está lá no livro da FGV. Tornar falsamente simples o que é complexo. Exemplos. Se todos estudassem, todos teriam dinheiro. Eu estou simplificando demais. Ah, estudou, tem dinheiro. Ó, existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Não, a coisa é muito mais complexa do que isso. Estou sendo taxativo demais. E esse exemplo aí que eu tirei da prova. Se os bandidos presos se voltassem para a religião, todos os problemas desapareceriam. Sabe? É o argumento político às vezes. Eu pego uma coisa muito simples e torno como absoluta. Se os alunos estudassem, todos seriam bem-sucedidos. É uma simplificação exagerada, pessoal. Então é letra B de Brasil. Os esportes só beneficiam fisicamente aqueles que os praticam, não aqueles que olham e torcem. Premissa inicial falsa. Na verdade,
não é uma premissa inicial falsa, porque eles falaram aqui fisicamente, o que é verdade. Os esportes só beneficiam fisicamente aqueles que os praticam. Isso é uma verdade. Então não é nenhuma premissa falsa. Uma premissa verdadeira. Aqueles que discriminam minorias sexuais devem também ser discriminados. Argumento do círculo vicioso. Não. Essa falácia não é nem um argumento, é uma falácia, né? Que é uma falsa causa e consequência, pessoal. Falsa causa e consequência. O que a gente está falando aqui? Ó? Não, se o cara discrimina minorias sexuais, deve também ser discriminado. Essa causa, essa consequência de fazer a mesma coisa aqui ó, na causa é falsa. A gente tem muito isso no dia a dia, né? Para quem é do direito, a gente tinha lá o Código de Hammurabi. Vocês devem ter estudado em algum momento, né? Então, no Código de Hammurabi, pessoal, sei lá, se um engenheiro constrói uma casa e essa casa, por algum detalhe, pessoal, vamos supor assim, ó, uma parede daquela casa caiu e matou o filho do morador. O filho do engenheiro também deve morrer, tá? Em resumo, né? Então, é mais ou menos isso. Isso aí não se aceita. Faça uma coisa, faz exatamente a mesma coisa. Depois, para defender o país, é lícito armarem-se os maiores de 18 anos de idade. Essa aqui, pessoal, falta contexto. Para defender o país, em que circunstância? Se é uma questão de guerra, como é da Ucrânia, armaram lá, estão lutando contra a invasão, armaram a população acima dos 18 anos. Aí foi ilícito pela situação. Mas se é uma questão ideológica, há um governo, mas eu não concordo com aquele governo, eu quero mudar aquele governo. Aí já é uma questão pessoal errada. Então, esse apelo ao absurdo, dependendo do contexto, pode não ser um absurdo, tá? Muito bem, mas falta contexto aqui na questão 15, letra E. Muito bem, difícil. Isso aqui que é no Senado, né? Uma questão do Senado da FGV. Pessoal, dúvidas de 13 a 15? Dúvidas de 13 a 15? A 15 é a mais difícil dessa sequência que nós fizemos. A 15 aqui é a mais difícil. Foi?